você pensa que o mundo Linux não pode mais te surpreender, você vai lá e descobre um negócio chamado Billy Bop. Eu uso Linux praticamente todos os dias há quase 15 anos e eu nunca tinha ouvido falar dessa pérola aqui. O Billy Bop LockFS, sim, porque ele tem nome e sobrenome, é uma ferramenta que permite congelar o sistema operacional para que todas as mudanças que o usuário fizer, seja a instalação de programas, customização visual, enfim, qualquer bagunça, seja resetada para o padrão no próximo boot, de uma forma muito semelhante com o que o Deep Freeze da Pharonix faz no Windows, só que de graça. É uma ferramenta que pode ser muito interessante em computadores públicos, como escolas, bibliotecas e quiosques em geral, além de máquinas que você quer que as coisas sejam esquecidas, talvez até focando mais em privacidade ou alguma coisa assim. Em sentido prático, sempre que você quer que uma máquina esteja sempre com a mesma configuração que você setou uma vez para garantir previsibilidade e estabilidade, o Billy Bop LockFS é uma possível solução também. Eu vou mostrar para você como utilizar o Billy Bop para que você possa ter um sistema Linux que funcione de uma forma totalmente diferente de tudo que você já viu. É uma carta que você pode ter aí na sua manga de técnico informática com toda certeza. E uma carta na manga que eu tenho no meu setup e você pode ter aí no seu também é uma mesa GenuDesk. Ela é sem dúvida uma das coisas que eu mais gosto no meu escritório, um móvel com muita qualidade que com certeza vai elevar a qualidade do seu setup também, literalmente. As mesas com regulagem de altura são ótimas para quem busca um ambiente de trabalho mais versátil e com mais ergonomia. E a GenuDesk tem várias opções com tamanhos e cores diferentes para você escolher. Mas não para por aí, a GenuDesk também tem diversos acessórios para aumentar a sua qualidade de vida, seja para trabalhar ou para jogar e ainda dar aquela embelezada aí no seu setup. Você pode saber mais sobre os produtos da GenuDesk nos links que a gente deixa aqui na descrição e tem um cupom para você também. Use o cupom DIOLINUX para ter 5% de desconto nos produtos. A descoberta dessa ferramenta tão interessante eu, na verdade, devo a um dos membros aqui do canal. O Anderson me mandou uma mensagem e disse basicamente que cuida de um laboratório numa escola e os alunos vivem bagunçando os PCs. Ele estava buscando alguma solução semelhante ao Deep Freeze para reduzir a manutenção e me perguntou se eu conhecia alguma para Linux, sendo que ele mesmo já tinha testado algumas coisas que não deram lá muito certo. Eu dei aula de informática por muitos anos e também fui responsável por vários laboratórios de informática ao longo do tempo, então naturalmente eu simpatizei com o problema, especialmente depois da parte final ali do por favor me ajude, os alunos estão me deixando louco de tanto que eu tenho que estar formatando aqueles PCs. Eu tive até um flashback aqui dos meus tempos de escola de treinamentos. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Alright, so if you have your assignment finished on time. Curiosamente, em uma das empresas que eu trabalhei antigamente, o Deep Freeze era realmente utilizado para reduzir a necessidade de manutenção dos computadores que os alunos tinham contato. Mas como essa solução só existe no Windows, e talvez no Mac, até onde eu sei, o laboratório do Anderson, cheio de Linux, aí não seria contemplado por essa ferramenta. Pesquisando um pouco, então, eu esbarrei nesse projeto chamado Billy Bop, que tem vários pacotes diferentes. O que interessa pra gente é o Billy Bop LockFS mais especificamente. E eu acho que ele pode ser exatamente a solução que o Anderson buscava e potencialmente uma solução para várias outras pessoas por aí que têm os mesmos problemas ou problemas parecidos. O nome Billy Bop é um acrônico recursivo, tipo Wine ou GNU mesmo, e quer dizer Billy Bop is an live install boot on pendrive. Mas apesar do nome, ele não realmente funciona apenas em pendrives ou em dispositivos externos, apesar de poder ser utilizado assim. Sinceramente, tem muito pouca informação sobre esse software na internet, sobre como ele funciona, sobre como usar, o que parece realmente muito pouca gente já ouviu falar dele. No YouTube mesmo eu não achei um vídeo sequer a respeito dele. Talvez até exista, mas só se for em algum outro idioma que eu não compreendo. Então, bora trazer essa vitória para a comunidade BR de Linux, eu acho, né? Enfim, a melhor documentação que eu encontrei sobre ele foi a versão online da página de manual do pacote mantida pelo Ubuntu. Não existe uma entrada dele na ArchWiki, para você ter uma ideia.
Posso estar enganado, mas ao que parece ele é um pacote exclusivo de Debian, de Ubuntu e derivados assim. Se você usa uma distro diferente, confere aí no repositório do sistema para ver se tem algum pacote assim e pode deixar o aviso aqui nos comentários. Tecnicamente, o Bilibop LockFS usa um script de init-run-fs junto com um script para montagem de unidades para criar e montar as partições do sistema operacional em branches read-only, utilizando o AUFS geralmente. Em sentido prático, antes que você fique aí com dor de cabeça de tanto nome diferente, significa que o sistema de arquivos da distro fica congelado e não pode ser alterado. Todas as modificações acontecem somente na memória RAM e como a memória RAM não mantém informações no reboot, ao reiniciar a máquina, toda e qualquer modificação que foi feita acaba se perdendo, que é basicamente o que o Deep Freeze faz no Windows. Maravilha! Como que usa isso aí então? Não sei. Na real é bem fácil, mas tem alguns detalhes que vale a pena prestar atenção. O primeiro passo é instalar o sistema operacional. Parece que o Anderson está utilizando o Linux Mint lá na escola e de toda forma é um sistema base Debian e base Ubuntu também, então tem o Bilibop no repositório e é uma ótima opção também para esse tipo de ambiente educacional, na minha opinião. Para simplesmente usar o recurso, a ideia é que você instale o sistema, configure da forma que for necessário para a aula, instalando todos os programas, configurando a aparência se for necessário, trocando o wallpaper para o que os alunos, professores ou a escola quiser, porque uma vez congelado, nada disso vai ser possível trocar com tanta facilidade mais. Eu instalei aqui para o nosso exemplo alguns programas, eu coloquei alguns atalhos aqui no desktop, para meio que, digamos, simular o estado do PC que eu gostaria de manter, digamos assim. Agora presta atenção nesses detalhes aqui. A gente pode observar algumas coisas. No monitor do sistema dá para ver que esse PC tem 4 GB de RAM e 4 GB de swap e que o sistema de arquivos é super simples também, com uma partição ali de boot e a raiz do sistema, usando ali de forma ativa mais ou menos 1.3 GB de RAM, até um pouco menos se a gente olhar esse consumo pelo terminal, né? O Bilibop LockFS pode ser instalado via terminal ou via loja de apps no Linux Mint. O nome do pacote tem esse tracinho ali, Bilibop-LockFS. Então, se você for fazer alguma automação com Shell Script, é esse aí o nome que você precisa utilizar para instalar ele, por exemplo. Uma vez instalado, ele não é ativo por padrão, mas ele tem um arquivo de configuração que fica dentro de /etc/bilibop, que se chama bilibop.conf. E utilizando o sudo e o editor de textos nano, a gente pode abrir ele aqui para você ver. A única coisa que esse arquivo de configuração diz para a gente é olhar o manual do software e que também existem alguns exemplos lá dentro de /ocr, /share, /doc e assim por diante. E olha, vale a pena dar uma olhada, com certeza, mas de forma geral, a única coisa que você precisa escrever aqui obrigatoriamente é Bilibop LockFS, tudo em maiúsculo e com aquele underline ali, igual true, tudo minúsculo ali nesse caso e entre aspas. Essa configuração aí é um booleano, então ele suporta true e false, basicamente, true para ativar, false para desativar e claro, se você comentar a linha ali com um hash na frente do nome, também desligaria essa configuração. Lendo a escassa documentação sobre o programa, dá para ver que ele tem outros parâmetros que a gente poderia utilizar, mas o funcionamento deles é um pouco duvidoso. Dos vários testes que eu fiz, foi muito pouco consistente. Mas para você saber que existe, pelo menos a gente pode comentar alguns. Dá para escrever Bilibop LockFS Swap Policy, e aí tem algumas opções possíveis, incluindo Encrypted, para Crypt Swap, Hard ou Soft, como está lá no manual. Idealmente aqui a gente utilizaria Encrypted, mas eu não consegui fazer a swap funcionar de nenhuma forma assim, especialmente porque agora, por padrão, o swap não é mais uma partição, e sim um arquivo swap file. Como muito pouca gente fala sobre esse programa, como ele tem muito pouca documentação, eu imagino que não exista muita gente mantendo ele de fato. Pode ser simplesmente um repackaging que acontece a cada versão nova do Debian. O programa funciona, mas de repente tem essas questões ainda conforme a evolução do Linux acontece. A forma de fazer o swap funcionar com o Bilibop LockFS que eu encontrei foi voltar a utilizar swap como uma partição, algo que preferencialmente precisa ser feito já direto na instalação, né? E usando o parâmetro soft aqui nesse arquivo de configuração. Qualquer outra forma não funcionou para mim. Mas claro, pode ser que eu não saiba perfeitamente como utilizar essa ferramenta. Eu realmente nunca tinha visto ela antes e não tem tanta informação assim sobre ela online, infelizmente, como eu disse. Enfim, outro parâmetro interessante é o whitelist. Ele serve para apontar alguma partição que você queira deixar de fora desse congelamento, sendo que a partição de boot é assim já por padrão, meio que de forma automática, você não precisa especificar ela aqui. Como nessa instalação aqui que eu fiz eu tenho apenas uma partição, né, a raiz, não faz muita diferença porque não teria como colocar nenhuma
em whitelist e aí não funcionaria de toda forma. Porém, pelo menos em tese, para você fazer isso, você poderia utilizar informações contidas no arquivo de fstab para apontar unidades específicas para não serem congeladas. Segundo a documentação, poderia ser utilizado o caminho da partição, tipo esse /dev/sda2, poderia ser utilizado o UUID ou até poderia ser o ponto de montagem mesmo. Se vocês forem testar, podem até contar as experiências depois lá no nosso fórum. Mas eu montei todo um Linux Mint completamente particionado com /home separada e tal, e não consegui tornar a home funcional deixando ela em whitelist de nenhuma forma. Então, não sei de novo se fui eu que fiz algo errado ou se realmente o software não estava funcionando como deveria. Outra questão é que esse /swap file que tem no fstab aí é teoricamente um ponto de montagem, né? Mas colocar ele na whitelist não funcionou também. Ao que parece, swap é tratado de uma forma diferente dentro do Bilibop FS e não permite que seja o whitelistado desse jeito. Então, considerando que eu não tenho uma partição de swap no momento, tudo que eu realmente preciso para fazer o Bilibop lockfs funcionar é dessa linha aqui, bilibop_lockfs igual true entre aspas. Salvamos e fechamos o arquivo com um Ctrl X, depois um S, depois um Enter. E aí agora é só reiniciar o computador para ver a mágica acontecer. Reparei que durante a tela de boot o sistema já informa para a gente através de uma mensagem que o Bilibop está ativo. Outra função que ele tem são essas notificações que aparecem no desktop. Existem parâmetros que você pode utilizar lá naquele arquivo de configurações para remover essas notificações se você quiser, mas dá para ver ali nesse caso que ele está ativo e funcionando. Ao abrir o monitor do sistema, o consumo de RAM está normal por enquanto e não tem swap, como você pode ver. Mas se olharmos o sistema de arquivos, já dá para notar diferenças. Temos ali um overlay montando a nossa raiz num esquema de read-only. Inclusive, se a gente olhar para a raiz do sistema, repare que é basicamente um CA de root, ou seja, uma cópia da raiz original, mas com permissões de apenas leitura. Para ver se o Bilibop lockfs vai fazer o que a gente espera que ele faça, nós podemos bagunçar aqui o sistema todo, criar arquivos, apagar as coisas e ver o que acontece. Então, me dá um tempinho aqui e deixa eu dar uma bagunçada nas coisas pra gente. Aí, pronto, agora tá top, né? Acho que deve ser mais ou menos isso que os alunos andam fazendo nos computadores da escola. Repara aí que o uso de RAM aumentou um pouquinho, já que a gente adicionou mais coisas ao sistema que precisam ir para RAM, né? Agora nós vamos reiniciar a máquina simplesmente e ver o que acontece. Quem sabe um pouco de mágica. Depois do reboot, olha só, tudo normal de novo, como se nada tivesse acontecido, num passe de mágica mesmo, bem legal, né? Mas e agora? Como que faz para desligar esse negócio? Se você pensou assim, a gente pode alterar lá o arquivo de configuração, trocar de true para false ou até comentar a linha, né? Só que ao reiniciar o computador, o arquivo vai voltar ao que era com o Bilibop lockfs ativo, já que todas as mudanças estão acontecendo de forma volátil aqui. Então, como proceder? Certo, essa aí realmente é uma ótima pergunta porque em algum momento vai ser necessário fazer alguma manutenção talvez e tem duas formas basicamente. A primeira é alterar um parâmetro de inicialização do kernel. Para isso você vai precisar de acesso físico à máquina geralmente. Quando o Mint estiver dando boot e a tela de Groovy for exibida, assim como você pode ler nas informações na parte de baixo da tela, você pode pressionar a letra E para editar a inicialização do sistema. Nessa telinha que se abrir, você vai descer até a linha que diz Linux e vai adicionar o parâmetro NoLockFS, tudo junto, na inicialização. Pode ser ali depois de Quiet Splash, por exemplo. Esse parâmetro aí vai alterar o boot uma única vez, depois ele volta a ser o que era. E você pode continuar dando boot com esse parâmetro alterado, pressionando Ctrl X ou F10 para entrar no sistema com ele dessa forma. Quando você chegar no desktop, uma notificação vai informar que agora você está no modo onde as coisas serão salvas. Então você pode fazer as modificações que forem necessárias, inclusive desativar o Bilibop lockfs se for o caso. Esse aí pode ser um bom momento para você fazer alguma alteração, alguma customização visual ou ajuste ou até mesmo uma atualização para o sistema. E também, claro, serve para você mudar a configuração do Bilibop. Dessa vez eu vou aqui pela interface para mostrar que dá para fazer por ela também, se você quiser. Não precisa alterar tudo via terminal necessariamente. Para desativar o Bilibop nesse caso, bastaria de fato ali mudar de true para false ou então comentar a linha e depois salvar. Nesse caso, reiniciando o computador novamente, você vai ver que o Bilibop lockfs vai estar desativado. Caso você não queira alterar parâmetros do kernel, outra alternativa seria dar boot por um live pendrive, numa distribuição qualquer, em modo live também,
e editar o arquivo de configuração diretamente no disco ali manualmente, que é basicamente o mesmo que a gente fez aqui, só que através de um pendrive, né? E aí pronto, você liga e desliga o Billy Bop Lock FS conforme você quiser. Caso o PC onde você for utilizar o Billy Bop Lock FS realmente precise de swap, já que talvez ele não tenha muita RAM, computadores de escola, às vezes pode ser o caso, né? A única forma de fazer funcionar é fazer a instalação do Linux Mint, nesse caso com particionamento manual, e adicionar uma partição de swap aí do tamanho que você achar que deve. Depois, lá no arquivo de configuração, para fazer o swap funcionar, você pode colocar o parâmetro Billy Bop Lock FS, Swap Policy, e aí o parâmetro dele como soft. E aí a swap vai estar ativa e funcional no próximo reboot que você fizer. Apesar dessa ferramenta ajudar a evitar a destruição dos sistemas pelos alunos ou por qualquer pessoa em qualquer computador, além de ajudar a manter a privacidade da galera, já que mesmo que alguém logue em alguma coisa, depois é tudo apagado, usar o sistema assim pode ser pouco prático em alguns momentos, especialmente se você tiver que gerir um laboratório muito grande, quando precisar fazer atualizações e coisas desse tipo. Por outro lado, você pode se programar para fazer essa atividade de tempos em tempos, ao longo das semanas ou dos meses. Visto que a função de whitelist para home não funcionou como deveria, uma alternativa interessante que você tem é, ao fazer o particionamento manual, também criar uma partição de dados extra de qualquer tamanho, onde as pessoas possam armazenar arquivos que queiram manter após uma reinicialização, como se fosse um clássico disco D do Windows, né? De repente os alunos precisam salvar materiais para aulas futuras ou alguma coisa assim. Melhor que isso ainda seria ter um servidor de arquivos simples que os alunos pudessem acessar dos computadores em caso de realmente precisar armazenar arquivos. Assim você não precisa particionar de uma forma especial os sistemas ou adicionar um HD extra em cada um dos computadores, e ainda os alunos poderiam sentar em computadores diferentes e acessar os mesmos arquivos ainda assim. Para algo mais complexo, talvez um servidor de Nextcloud onde eles tivessem o seu próprio usuário. E aí ali eles poderiam salvar tudo o que precisariam para as aulas ou para qualquer outra finalidade que seja, dependendo da necessidade, é uma solução possível. O Billy Bop Lock FS é muito legal e parece fazer bem o que ele se propõe a fazer, mas cada necessidade é diferente e pode ter alguns detalhes diferentes. Nem sempre ele vai ser a melhor solução. Em alguns casos, talvez seja o suficiente criar um novo usuário simples e remover permissões desse usuário. Ou talvez você possa utilizar um sistema com base imutável já diretamente, como o Endless OS, onde os alunos vão poder de repente só baixar softwares e arquivos, mas não vão poder alterar o funcionamento de uma forma mais profunda do sistema. No próprio Mint, uma opção que você tem é utilizar a ferramenta de snapshots para fazer uma instalação clean da distro, salvar um estado dela onde tudo esteja configurado e funcionando. Assim, caso os alunos destruam o sistema, né, você pode restaurar ele para o padrão de fábrica, digamos. O Time Shift mesmo pode ser bem poderoso e a gente tem um vídeo aqui no canal para você conhecer melhor. Você pode continuar assistindo e ver a minha dublagem lá Discovery Channel nesse vídeo aqui do lado. A gente se vê na próxima. Valeu e falou!